Na Bíblia, encontramos relatos sobre indivíduos que alcançaram idades de 600, 700, 800 e até mais de 900 anos. Contudo, surge a dúvida se essas longevas idades são autênticas ou se correspondem a uma forma de contagem temporal distinta que vigorava na antiguidade. De fato, por que as pessoas teriam vivido tantos anos nos tempos remotos do Antigo Testamento? Meus queridos, assista ao vídeo e acompanhe revelações impactantes sobre a idade do homem no período antediluviano. Um primeiro passo que se faz necessário é reconhecer que a Bíblia não oferece uma explicação concreta para a extraordinária longevidade das pessoas no Antigo Testamento. A Bíblia, na realidade, descreve um período da história humana em que as pessoas desfrutavam de vidas excepcionalmente longas, algumas ultrapassando os 900 anos. Esse período corresponde à época pré-diluviana, quando o dilúvio narrado no livro de Gênesis, capítulos 6 a 8, devastou a humanidade. Conforme o relato bíblico, antes do dilúvio, era habitual as pessoas viverem centenas de anos. No entanto, embora a Bíblia não elucide a razão por trás da longevidade dessa era do Antigo Testamento, acadêmicos levantam algumas conjecturas. Algumas teorias, por exemplo, sugerem que naquele período o cômputo do tempo seguia uma lógica distinta. Entretanto, ao longo da história, a contagem dos anos sempre foi baseada em períodos de pelo menos 360 dias, em razão de sua conexão com os ciclos lunares e as estações. Por volta de 5.000 a.C., certas civilizações já adotavam calendários de 365 dias. Portanto, a alegação de que a longevidade mencionada no Antigo Testamento resultava de uma contagem temporal diversificada carece de um embasamento. Outra teoria postula que essa longevidade não derivava de um método singular de mensurar o tempo, mas sim de uma expressão simbólica ou metafórica que descrevia a linhagem das pessoas. Aqueles que advogam por essa visão propõem que as idades registradas no Antigo Testamento não representavam a longevidade individual, mas sim a duração das dinastias. Contudo, embora essa interpretação simbólica seja válida, ela não é a única resposta para a questão. Dentro da narrativa bíblica, é plausível entender que, no alvorecer da humanidade, as pessoas viviam vidas tão extensas, possivelmente relacionadas ao ambiente natural da época. Esse fenômeno pode ser atribuído a razões teológicas. Assim sendo, uma das teorias propostas por estudiosos do Antigo Testamento é que as condições de vida antes do dilúvio eram marcadamente diferentes. Segundo essa perspectiva, sugere-se que a atmosfera terrestre naquele período oferecia uma proteção superior à vida no planeta, o que permitia a longevidade humana. A indicação do livro de Gênesis de que não chovia na terra antes do dilúvio e que a terra estava envolta por uma camada d'água reforça essa hipótese. Contudo, após o dilúvio, as condições de vida foram transformadas radicalmente e essas características únicas pré-diluvianas desapareceram. Aqueles que sustentam essa tese argumentam que isso poderia explicar a redução na longevidade após o dilúvio. Não obstante, comprovar essa hipótese de maneira bíblica é inviável, pois a Bíblia não é um tratado científico, pois esse não é o seu propósito. Mesmo assim, dentro da comunidade científica, alguns também defendem a ideia de que uma mudança climática significativa ocorreu no passado, alterando as condições de vida na Terra. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, onde as pessoas viviam muitos anos no Antigo Testamento devido às condições de vida, alguns estudiosos sustentam que a longevidade estava ligada a uma pureza genética mais elevada entre os seres humanos. Essa é apenas uma das muitas perspectivas, e a discussão acerca dessa questão perdura com diversas interpretações e teorias se entrelaçando no âmbito religioso, histórico e científico. Na Bíblia, encontramos narrativas que descrevem as primeiras gerações da humanidade, onde doenças e fraquezas ainda não haviam se desenvolvido entre as pessoas. Isso frequentemente leva algumas pessoas a considerarem esse assunto como meras histórias bíblicas, com a intenção óbvia de desacreditar os relatos presentes na Bíblia. No entanto, a situação é um pouco mais complexa. Curiosamente, descobertas arqueológicas têm revelado antigas inscrições que mencionam indivíduos que supostamente viveram muitos anos. Por exemplo, na lista de reis da Suméria,
há registros de homens que possuíram uma incrível longevidade, vivendo muitos anos antes da ocorrência de uma grande inundação na Terra. Embora as idades registradas nesses tabletes sejam frequentemente consideradas fantasiosas, é inegável que diferentes povos do passado acreditavam que as pessoas viviam por muitos anos na antiguidade. No entanto, apesar das possíveis variações nas condições de vida daquela época, a longevidade notável de alguns personagens bíblicos do Antigo Testamento também pode ser interpretada à luz de um propósito teológico subjacente. Essencialmente, isso sugere que, embora possam ter existido causas naturais ou mesmo sobrenaturais para que as pessoas vivessem por centenas de anos antes do dilúvio, tudo isso estava de acordo com o propósito divino. Ao permitir que as pessoas vivessem por muitos anos durante essa era do Antigo Testamento, Deus possibilitou o desenvolvimento inicial da humanidade. Além disso, essa longevidade contribuiu para preservar e transmitir o conhecimento de Deus às gerações seguintes. É crucial lembrar que nessa época, a escrita ainda não havia sido desenvolvida e o conhecimento era transmitido através da tradição oral. Portanto, as testemunhas originais desempenhavam um papel fundamental na preservação e integridade das informações. Por exemplo, com Adão, seus filhos e netos vivendo por centenas de anos, o conhecimento de Deus foi consistentemente transmitido através da linhagem humana. Isso significa que mesmo uma pessoa nascida cerca de 800 anos após a queda de Adão, ainda poderia ter tido contato com aqueles que conheceram o primeiro homem criado por Deus e obter detalhes diretamente dele sobre a revelação divina. Conforme o propósito divino foi cumprido, a expectativa de vida humana gradualmente diminuiu, alcançando os padrões normais atuais. Isso significa que a longevidade progressivamente declinou, passando de 900 ou 800 anos para 700, 600 e, posteriormente, 300, 200, até se aproximar da atual máxima registrada, que é cerca de 100 anos aproximados. Na época de Abraão, parece que as pessoas ainda viveram mais de 150 anos, mas pouco depois, na época de Moisés, a expectativa de vida média já estava entre 70 e 80 anos. No Salmo 90, escrito por Moisés, ele observa exatamente isso, mencionando que os dias da vida humana chegam a 70, ou com robustez a 80 anos. Esse salmo é uma evidência interessante de que, naquela época, os anos eram contados de maneira semelhante à contagem atual, em períodos aproximados de 360 dias. É notável que Moisés tenha escrito tanto o livro de Gênesis quanto o Salmo 90, indicando que a longevidade das pessoas foi documentada por ele sem indícios de que era uma linguagem figurada para representar dinastias ou clãs. Embora Moisés não tenha explicitamente explicado o motivo das longas idades, é razoável inferir que ele registrou intencionalmente essas idades em um contexto histórico. Em última análise, a ideia de pessoas vivendo muitos anos nos tempos bíblicos é complexa e abrange várias perspectivas. As interpretações variam entre causas naturais, propósitos teológicos e influências culturais da época. Como um observador, é interessante ponderar essas questões e considerar como os relatos bíblicos se entrelaçam com a história, a fé e a ciência. Meus queridos, caso você ainda não tenha se inscrito em nosso canal, te convido a fazer isso agora e ativar as notificações. Desejo a todos vocês chuvas de bênçãos divinas.